Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema importantíssimo é neblina nas estradas que exige a atenção redobrada dos motoristas. E para tratar desse tema, nós estamos recebendo em formato virtual o Paulo Balbino, que é gerente de operações da Eixo São Paulo. Paulo, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Mais uma vez, obrigado. E em nome da Eixo SP, agradeço a oportunidade de estar tocando num tema tão importante igual a esse. Bom, é fato que nessa época do ano, a gente começa aqui já saindo do outono, indo para o inverno, esfria um pouquinho, a gente começa a notar mais a presença de neblina nas estradas, né? Cidade também, mas nas estradas parece que ela é um pouquinho mais perigosa, ela atrapalha muito a visão dos motoristas. É, isso é fato mesmo, Paulo? A neblina, ela é um fator preocupante para as estradas? Sim, né? É um fator preocupante e que requer uma atenção redobrada dos condutores dos veículos, né? Porque diminui a visibilidade, né? Aumenta o risco de acidente na rodovia. Então, é um fator muito preocupante que os motoristas devem estar muito atentos ao se depararem com uma neblina na rodovia. Quais são as ações? Por exemplo, estou viajando aqui, saí pela Marechal Rondon, indo viajar com a família, sai na estrada e fecha aquela, que o pessoal também chama de cerração, né? Fecha aquela neblina na frente do veículo, principalmente nas primeiras horas do dia ou já no final de tarde, começo de noite. O que fazer nesses momentos, Paulo? Bom, a medida ideal, a medida para ser feita para poder você poder passar por isso, diminua a velocidade, é muito importante, tá? Diminui a velocidade em 50% do que você está conduzindo no seu veículo, porque caso seja necessário você usar o freio, né? Afinal de ter ela mais segura, mantenha a distância do veículo que segue à sua frente também, né? Fazer sempre uso do farol baixo, nunca usar o farol alto, que ele dificulta mais a visibilidade, né? E piora a visibilidade. Então, o essencial é diminuir a velocidade, manter a distância do veículo que segue à sua frente. Isso é importantíssimo. Eu acho que é interessante, inclusive, a gente falar aqui. Eu já fiz, acho que todo mundo, né? Todo motorista um dia tentou acender o farol alto. Quando você não tem orientação, acho que é o reflexo, fala, puxa, não estou enxergando nada, escureceu tudo aqui, vou dar o farol alto. Parece que piora, né, Paulo? É a impressão Sim. minha ou piora mesmo? Não, não, pior assim. Isso é um fato comum que muitos usuários fazem isso, mas não é aconselhável, diminui a visibilidade, fica bem pior ainda para você conduzir o seu veículo. O ideal é o que eu falei. Coloque o farol baixo, né, normal, mantenha a distância do veículo que segue à sua frente e siga a sua velocidade mais segura. É, tem aquele tipo de neblina que você ainda consegue enxergar alguns quilômetros à frente, mas tem aquela outra que fecha de uma vez mesmo e ela fica mais densa, né? Parece que, Sim. como diz o ditado popular, você não enxerga um palmo na frente. Quando você cai nessa neblina mais densa, eu acho que o mesmo reflexo de você acender o farol alto é você falar, puxa, eu preciso parar. Sim. É aconselhável o motorista parar na rodovia? É claro que ele não vai parar na pista que ele está, mas pode ser até mesmo no acostamento. Qual é a dica nesse sentido, Paulo? Bom, é uma dica de ouro essa, né? É aconselhável procurar um local seguro, tipo posto de gasolina, base da Polícia Rodoviária, as bases de atendimento das concessionárias que estão ao longo da rodovia. E ele fazendo essa parada, ele permanece até que as condições de visibilidade climática voltem ao normal. O acostamento, conforme eu vou até explicar, o acostamento é feito para veículos em emergência, né? O veículo em emergência, que está com uma pane elétrica, uma pane mecânica, ele automaticamente para no acostamento e faz uso do pisca-alerta. Nesses casos, quando realmente não tiver outra sugestão para ele, não tiver uma outra opção, não é recomendado, né? Mas ele pare realmente o veículo no acostamento. Depois que o veículo estiver totalmente imobilizado, faça uso do pisca-alerta, né? Para alertar o usuário que tem um veículo ali parado. E assim que diminuir a neblina, ele siga a sua viagem, né? Numa velocidade reduzida, mantendo a distância do veículo que segue à sua frente. Mas essa seria um caso extremo,
Porque acostamento não é local seguro. Acostamento, nós já tivemos alguns acidentes aqui na rodovia com o veículo parado no acostamento. Então, o ideal é que se ele conseguir, mesmo com essa neblina bem extensa, ele consiga trafegar em baixa velocidade. Nunca, não faça isso, ligar o pisca-alerta do veículo com ele em movimento, porque o veículo que segue atrás, ele vai pensar que seu veículo está imobilizado na rodovia e pode causar uma colisão traseira com esse veículo que segue logo atrás. Então, não faça uso do pisca-alerta com o veículo em movimento e só use o acostamento realmente quando for muito necessário. É muito interessante ouvir uma pessoa que entende do assunto falar, Paulo, porque eu vou repetir esse termo, é instintivo. Você está na É, rodovia, você acha que tem que acender o pisca-alerta, que você é, tem que parar no acostamento, que você deve acender o farol alto, e para você ver, né, como a orientação é tudo, nada disso deve ser feito. Até nada, mesmo o nada. pisca-alerta, que é algo tão básico, falar, ó, vou acender o pisca-alerta aqui para avisar que a gente está com problema. Não, todo mundo já viu que você está na neblina. O ideal é que todos tenham a compreensão de que é necessário diminuir a velocidade. E quando você acende o seu pisca-alerta, você pode assustar o veículo que vem atrás, foi o E que o Paulo falou, e causar um engavetamento, uma colisão traseira ou algo até muito mais grave. Então, o ideal é que vá devagar, procure ali um posto de combustível, um posto de atendimento da rodovia, que tenha ali todo o aporte e suporte para que os motoristas possam esperar pelo menos baixar essa neblina, né, Paulo? Sim. Inclusive, já tem casos de acidentes com várias vítimas, né? E foi provocado justamente por isso, por um veículo que estava em movimento, em baixa velocidade, e seguia com o pisca-alerta ligado. O outro veículo não estava mantendo uma distância segura, né? Se assustou e houve a colisão. E na colisão, devido à neblina estar muito densa, vários veículos que vinham no mesmo sentido terminou fazendo um engavetamento com várias vítimas. Então, eu retorno mais uma vez. Não faça uso do pisca-alerta com o veículo em movimento na rodovia quando a neblina estiver muito densa. Vá, Eu acho que é diminua a velocidade e vá seguindo o seu caminho normal. muito bem. A orientação, a informação, ela é fundamental. Mas existem algumas outras ações das concessionárias ou nas rodovias que são administradas pelo próprio governo, DR, que para minimizar ou para orientar os motoristas, o que vocês fazem, Paulo? O que é possível a concessionária fazer para evitar acidentes em caso de neblina? Bom, vamos lá. Nós temos aqui no nossa empresa o Centro de Controle Operacional, que é o CCO. Ele funciona 24 horas, ele faz todo o monitoramento da rodovia. Nós temos aqui câmeras inteligentes, que nós temos um sistema embarcado, que é uma inovação IVA, ele faz uma detecção de um veículo parado ou qualquer coisa que seja diferente da normalidade. Então, nós temos câmera ao longo da rodovia, nós temos painéis de mensagem variável, que assim que é plotado, essas mensagens são colocadas nos painéis de mensagem variável. Nós temos as nossas viaturas operacionais que são deslocadas para o local para fazer uma operação de parada num ponto estratégico, né, que a gente chama de operação visibilidade, para um determinado ponto, aciona todos os seus recursos de iluminação, aciona o estrobo, LED, né, para chamar a atenção do usuário, para que informar que naquele ponto ele tem um ponto de atenção e ele precisa reduzir a velocidade. Com isso, também nós temos o apoio da Polícia Militar Rodoviária, que também dá o apoio para a concessionária, manda uma viatura para o local. Então, são medidas importantes que salvam vidas, tá? Chegando lá no local, o usuário vai se deparar com tudo isso sinalizado e automaticamente ele vai reduzir a velocidade. E se tiver que fazer um bloqueio total, né? Aí a Polícia Militar Rodoviária está no local e faz uma operação comboio, se for necessário. Tudo isso para poder garantir a segurança dos usuários. Muito bem. A Artesp divulgou recentemente um levantamento com 294 pontos em que são passíveis de neblina. Aqui na nossa região são 42 pontos. E eu não vou pedir para você falar um por um, é claro, mas existe algum local específico em que a neblina é mais suscetível? Vou dar um exemplo aqui. A gente às vezes pega numa rodovia que tem uma baixada e lá tem um lago, tem um rio, tem alguma coisa ligada à água. Isso é, é alguma coisa que favorece a neblina nessa região, Paulo? Sim, é devido à topografia do terreno, né? Então, nós temos alguns pontos que já são monitorados e nós temos placas indicativas já, né? Por exemplo, na Washington Luiz, na SP-310 aqui, né?
nós temos no quilômetro, vamos lá, no trecho de Corumbataí, então eu tenho trecho de Tirapina, na SP-225, na Comandante João Ribeiro de Barros, em Flórida Paulista, em Cabralha Paulista. Então, nós temos alguns pontos que já são mapeados e que esses pontos nós já temos placa indicativa informando sujeito à neblina nesse local. Então, a concessionária trabalha já de uma forma preventiva, colocando placa, já orientando os usuários para que naquele local é um ponto estratégico que pode haver neblina durante o seu trajeto, na sua viagem. Mas o motorista tem que ficar esperto, porque às vezes a neblina pega o caminho inteiro, dependendo do dia, do É, fenômeno, como é que tá, pega o caminho é. inteiro mesmo, e nesses pontos aí fica pior, fica um pouco mais forte. Agora, só mudar um pouquinho, continuando nessa questão, mas mudar o olhar agora, Uhum. não adianta nada a gente fazer tudo isso se o veículo do motorista tiver com alguma coisa não funcionando, né? É sempre importante fazer aquela checagem. E nesse caso Uhum. específico para a neblina, eu acho que tem algumas coisas, como o farol, o próprio vidro tem que estar limpo, mas o Paulo vai explicar melhor. Quais são as orientações, Paulo, para que o motorista, antes de sair de casa, percebeu ali que o tempo não está legal, ou vai viajar nessa época do ano mesmo, deixar o carro sempre em ordem para pegar a estrada sem ter problema? Bom, o aconselhável, antes de você fazer a sua viagem, fazer um planejamento, né? Faz um planejamento total da sua viagem, inclusive com ponto de parada, né? E o mais importante de tudo é a revisão do veículo. A revisão do veículo, você te dá não te dá uma garantia de 100%, mas dá pelo menos uma tranquilidade que você cumpriu, você fez a revisão, verificou o freio, verificou os pneus, principalmente, né? O sistema de ventilação do veículo, ar-condicionado, suspensão, você fez um check-up. Isso já te garante uma viagem pelo menos mais tranquila, né? Mais segura. E pode evitar durante o caminho imprevisto, e com a revisão, se tivesse algum problema, automaticamente seria identificado. Então, é importante fazer o planejamento da sua viagem, fazer uma revisão bem detalhada do seu veículo, conferindo todos os sistemas de iluminação dele, de freio, né? Isso é muito importante, que te garante uma viagem mais segura, né? Isso é recomendável. Muito bem. Se diante de tudo isso acabar ainda acontecendo um acidente, que é o que a gente menos deseja, o que o Uhum. motorista deve fazer? Principalmente se for uma colisão traseira, que é o mais comum em caso de neblina, né? O que fazer nesse momento, Paulo? Bom, ele está com a revisão do carro em dia, tudo bem, está seguindo a sua viagem, aconteceu um acidente. Então, vamos lá. O condutor deve parar, lógico, o veículo com o acidente. Existe uma regra no acidente, que acidente sem vítima, o próprio usuário, para evitar um outro acidente em detrimento de outra, né, ele pode tirar o veículo dele da faixa de rolamento e colocar no local seguro. Qual seria o local seguro nesse caso? O acostamento, né? Ele coloca o veículo dele no acostamento, fazendo uso lá do sistema que desce, estiver funcionando o pisca-alerta, faz lá, coloca o seu triângulo de sinalização e ficando posicionado, isso aqui é importante, tá? Ele nunca permanece dentro do veículo. Ele deve sair do veículo, colocar o triângulo dele de 20 a 50 metros antes do local, conduzir para o acostamento, ligar a sinalização e ficar à frente do veículo. Porque caso um outro veículo, sei lá, se assuste com o acidente e possa causar um acidente, uma outra colisão, ele não vai estar dentro do veículo, ele vai estar à frente do veículo dele, vai estar resguardado, que ele vai usar o veículo dele como anteparo, serve como um anteparo de segurança para ele. E, lógico, automaticamente, se for em rodovias concedidas, acionar o 0800 da concessionária, que a concessionária vai enviar para o local ambulância, guincho, viatura de operação, para poder fazer toda a sinalização do local, atendimento às vítimas, né? Para que ele possa realmente, o local ficar resguardado e aguardar a presença da Polícia Militar Rodoviária para poder realizar o boletim de ocorrência. Nunca esqueça, não permaneça dentro do veículo. Saia do veículo e fique na frente do veículo para que ele aumente a segurança dele e use o próprio veículo dele como anteparo. Isso também é muito importante. Muito bem, Paulo. Quero agradecer demais a sua participação com a gente, em orientar os motoristas, né, nessa época do ano, importantíssima essa orientação, para que a gente possa evitar acidentes, que é o que tudo que a gente mais quer, que não haja acidentes
nessa época do ano. Paulo, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a todos. Só deixando um telefone de contato para os usuários que por um acaso precisarem do apoio da Eixo SP. Nós temos um telefone que funciona 24 horas, que é o 0800 170 8998. Em nome da Eixo SP, agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado ao Paulo e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.